Olá, querida Igreja Sal da Terra do Caraíba, igreja amada, que eu tive o privilégio, de conviver com vocês mais de perto aí, tive o privilégio de pastoreá-la, essa igreja, desde a sua fundação, da plantação, lá no ano 2001, por 5 anos, até o ano final de 2005, Deus nos deu a graça da gente pastorear e de conviver com irmãos tão amados e de fazer tantas amizades, né? Então, em 2001 nós começamos aí a congregação, se não me engano, em março de 2001, né? Com mais ou menos ali 15, 16 famílias. Me lembro daquelas primeiras reuniões lá naquele posto, né, de gasolina abandonado lá, que não era mais um posto de gasolina, né? E aí a gente usou ali a salinha de cima para as primeiras reuniões. Inclusive eu nem morava em Uberlândia na época, eu ainda morava no Reino Unido como missionário, mas em março a gente trouxe um grupo de ingleses para visitar a Uberlândia, o Brasil, e ali a gente deu início naquelas primeiras reuniões. Depois eu voltei para o Reino Unido em agosto de 2001, eu retorno então definitivamente para Uberlândia e a gente começa essa jornada linda e maravilhosa da congregação do bairro Caraíba, né? E foram realmente 5 anos maravilhosos, de grandes amigos, né? Foram 5 anos onde eu acho, né, que eu mais fui pastoreado do que eu pastoreei, né? Foi a minha primeira experiência, assim, minha e da Roberta, né, pastoreando, assim, à frente de uma congregação mesmo, né, coordenando uma congregação, e foi maravilhoso. Foi uma base para o nosso ministério pastoral, foi um lugar onde a gente foi muito consolado, amado, onde a gente foi muito onde a amizade dos irmãos foi tão preciosa para a nossa vida, viu? Então fica aqui sempre a nossa eterna gratidão, nosso eterno amor pela vida de vocês, amigos tão queridos, que a gente ainda tem tanta saudade. Hoje a gente se vê bem menos, né? A família está crescendo, né? A gente está tendo que cuidar de mais gente, mas como eu queria gastar mais tempo com vocês, né? Como eu queria também rever tantos amigos queridos aí e poder contar das maravilhas do Senhor na nossa vida, amém? Queria trazer uma palavra de fé para nós hoje. São 19 anos que nós estamos celebrando essa congregação e eu sinto no coração trazer uma palavra de fé e desafiar a vida de vocês. Essa palavra está lá em Josué, no capítulo 14. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 14. Nós vamos ler então a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Bom, primeira coisa que a palavra de Deus, que eu queria ressaltar aqui desse trecho da palavra de Deus para todos nós hoje, é que Calebe chega então para Josué e diz o seguinte: olha, o Senhor nos falou.
o Senhor nos falou, verso 6, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de nós dois, lá em Cades Barneia. 45 anos atrás, o que tinha acontecido? 45 anos atrás, Moisés ainda liderava o povo no deserto e ele então envia 12 espias para a terra prometida, para Canaã, para que esses espias pudessem então espiar a terra e trazer um relatório para a vida de Moisés e do povo. 10 dos espias trouxeram um relatório, mesmo fato, mesma observância, 2 relatórios completamente diferentes. 10 dos espias trouxeram um relatório completamente pessimista, né, e se rebelaram e quiseram retornar ao Egito. E 2 espias, Josué e Caleb, trouxeram então um relatório cheio de fé, baseado na promessa de Deus, que Deus daria aquela terra à vida do povo de Israel. Então a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o seguinte: Deus falou. O que Deus falou? Essa é uma pergunta para todos nós. Meu irmão, minha irmã, o que Deus falou ao seu coração? O que Deus tem falado ao seu coração? E aí, então, para a gente ver o que Deus falou através de Moisés à vida desses 2 homens a respeito da terra prometida, nós vamos voltar lá em Números, no capítulo 14, verso 24, quando eles, então, dão esse relatório para Moisés, e aí, então, Deus fala através de Moisés para a vida de Caleb e Josué. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Bom, era isso que Deus falou. E o próprio Caleb, conversando 45 anos depois com Josué, já na terra prometida, ele então, aqui no verso 9, a gente acabou de ler, em Josué 14 ele diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Irmãos, tudo na nossa vida vai depender do que Deus falou ao nosso coração. E todas as ações da nossa vida têm que ser ações baseadas em obediência e fé àquilo que Deus falou a nosso respeito. Se você não tem escutado a voz de Deus, se você não escutou a voz de Deus a seu respeito, a respeito da missão dele para a sua vida e o que ele tem para a sua vida, você vai esmorecer. Porque é verdade que nós vivemos numa terra de gigantes, a gente vive numa terra de fortalezas, a gente vive numa terra que, apesar que Deus prometeu essa terra, é uma terra que vai exigir da gente batalhas, lutas, perseverança, vai exigir da gente muitas coisas. A Bíblia fala que o nosso caminho, né, nessa terra, ele é um caminho estreito, ele é um caminho apertado. Ele não é um caminho largo, ele não é um caminho fácil, mas estreito. Então eu quero ressaltar aqui isso. O que Deus falou ao seu coração? Você sabe aquilo que Deus disse ao seu respeito? Você sabe aquilo que Deus está dizendo ao seu coração diante de cada desafio dessa vida, né? Se a gente pegar aqui 2 exemplos lá do Novo Testamento, na vida do apóstolo Pedro, a gente vai entender muito bem o que é isso, né? Lá em Lucas capítulo 5, verso 4 a 6, diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Aqui está um exemplo muito claro de um homem que pescou uma noite inteira, trabalhou segundo as suas forças e não segundo uma palavra específica de Jesus. Trabalhou segundo a sua própria experiência. E o resultado disso foi frustração. O resultado disso foi frustrante. Nada eles pegaram, a noite inteira de trabalho. Mas aí então, naquela manhã, vem uma palavra de Jesus. Jesus fala para Pedro: jogue a rede, vá um pouco para alto mar e jogue as redes lá. E ele diz então: apesar de que a gente já pescou a noite toda, apesar da gente ter confiado realmente em toda a nossa experiência e não pegamos nada, sobre a tua palavra, Jesus, meu mestre, eu vou obedecer.
E o resultado dessa obediência foi uma grande colheita para a vida daqueles que estavam ali. E outro trecho, o mesmo apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 14, verso 28, ele tem uma experiência completamente diferente, mas é uma experiência do mesmo princípio e da mesma origem. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, quando Jesus então vem caminhando sobre as águas, e Pedro no barco, nas ondas, açoitando ali os discípulos naquele barquinho ali, medo, pavor de afundar, eles eram pescadores, alguns deles eram pescadores com experiência, sabiam do perigo que eles estavam correndo. Jesus vem então caminhando sobre as águas, e aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Novamente, amado. Novamente, então, Pedro pede uma palavra de Jesus. E Jesus dá uma palavra para Pedro. E mediante essa palavra, sobre essa palavra, Pedro então caminha. Pedro não estava caminhando sobre as águas. Ele nunca seria capaz de caminhar sobre as águas, não é verdade? Mas ele estava ali caminhando sobre a palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus que sustentou o caminhar de Pedro. É a palavra de Jesus que, a despeito de todos os ventos, a despeito de toda circunstância desfavorável, a respeito mesmo de toda a lógica e razão, né, que dizia que era impossível alguém caminhar sobre as águas, mas sobre aquela palavra, uma palavra revelada de Jesus para a vida de Pedro, quando Jesus diz: vem, Pedro, ele então tem fé e tem coragem para caminhar sobre essa palavra. E a Bíblia diz que Pedro caminhou, por alguns passos ali, Pedro caminhou sobre as águas. Então, queridos, qual é a palavra de Jesus para a sua vida? Você tem meditado nessa palavra? Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as decisões que você precisa tomar, sejam decisões grandes ou sejam decisões pequenas, qual é a palavra de Jesus para a vida, para a sua vida? Qual é a palavra de Jesus para a vida dessa congregação? O que sustenta a vida dessa congregação? Qual é a palavra que iniciou isso lá atrás, há 19 anos, né? E qual é a palavra hoje que Jesus está dizendo à vida dessa congregação? É muito importante a gente discernir quais são as promessas de Deus e qual é a palavra de Jesus revelada para a vida, para a nossa vida e para a vida da congregação local aí. Amém? Outra coisa muito legal, né, que revela um princípio aqui, é que dos 12 espias, 10, né, não disseram amém para Caleb. Mas teve um que disse amém, que foi Josué. E isso é um princípio maravilhoso. Nem sempre, quando Deus revela-nos uma palavra, quando Deus nos dá uma promessa, a gente nem sempre vai ter a maioria das pessoas concordando com a gente, não é verdade? Mas é importante para cada sim nosso a gente ter o amém, a gente ter um ambiente mínimo de conselho para que a gente possa então prosseguir. E Josué foi esse amém na vida de Caleb e Caleb também foi esse amém na vida de Josué. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, primeiro ponto então, é o que o Senhor nos falou, né? E o segundo ponto que eu queria trazer agora para nós é o que os irmãos falaram, o que as pessoas falaram, né? Caleb diz para Josué então que os irmãos desesperaram o povo, os outros 10 espias desesperaram o povo. E aí eu queria voltar com a gente lá agora em Números, no capítulo 13, para a gente ver qual foi o relatório, que tipo de relatório foi dos 10 espias, né, que voltaram lá da missão que Moisés tinha conduzido eles, que Moisés tinha enviados, né, a Canaã. Números 13, verso 27, diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então, primeira coisa, eles testificaram que a terra era fértil, eles testificaram que a terra era boa, eles testificaram que era uma terra de prosperidade, era uma terra de abundância. O povo, porém, e aí é que entra o problema,
Houve uma testificação de tudo aquilo que Deus havia prometido, com uma terra que manava leite e mel, uma terra que era tão farta que para carregar um cacho de uvas eram necessários 2 homens. Houve essa testificação, só que houve um porém. E esse é o problema. Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, muitas vezes a gente testifica que realmente aquilo vem de Deus, mas a gente coloca um porém. A gente às vezes coloca um mas. E aqui o povo, porém, eles colocaram um porém. E eles disseram para Moisés: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar. Bom, então esse foi o relatório. A terra era abundante, porém há muitos inimigos, né? E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí no capítulo 14 de Números eles continuam, os 10 espias. Eles então trouxeram esse relatório, né, enxergando mais a adversidade do que as promessas de Deus. E no capítulo 14 eles continuam dizendo assim a partir do verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então, o relatório daquelas 10 espias no meio do povo, como Caleb estava lá dizendo para Josué, trouxe muito desânimo no meio do povo, e o povo começou a blasfemar, começou a murmurar, começou a dizer: olha, a gente precisa de um outro líder, porque Moisés se enganou ao tirar a gente do Egito, então precisamos de um outro líder que nos leve de volta ao Egito, né? Então esse foi o relatório. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é verdade que Deus tem uma palavra de promessas a nosso respeito, e a gente precisa ouvir e discernir qual é a voz de Deus. Mas é também verdade que há muitas outras vozes. Há muitas outras vozes. Há vozes, às vezes, de gente perto da gente que não vai entender o movimento de Deus, que não vai entender o sopro de Deus. Coisas, às vezes, que Deus segreda ao nosso coração, queridos. Coisas, às vezes, que Deus põe no nosso coração e a gente não vai ter o apoio, muitas vezes, de familiares, de amigos que estão por perto, de pessoas que vão chamar a gente de louco, pessoas que vão chamar a gente de inconsequente, né? Me lembro, por exemplo, quando eu estava 2 ou 3 meses, né? Eu e a Roberta, antes do nosso casamento, e esse episódio marcou muito a nossa vida, né? Tanto é que já tem aí mais de 20 anos e a gente nunca esquece, né? Isso foi lá no comecinho de 1998. E eu me lembro que a Roberta fazia faculdade de administração, eu já tinha formado, já estava trabalhando como dentista, e a gente preparando as coisas do casamento, né? E aquela coisa, aquela vida muito... a gente ganhando muito pouquinho, né? Se juntasse o que eu ganhava e o que a Roberta ganhava, dava 3 salários mínimos, né? Na época, né? Eu lembrei disso, né? E aí, então, a Roberta aplicou, né, para tentar uma vaga de trabalho no Banco Real. Ela era estudante de administração, ou seja, era o sonho, né, de todo estudante de administração começar a trabalhar num banco, né? Eu lembro que o salário inicial era mais de 4 salários mínimos, né? Então, ou seja, de alguém que ia casar com 3 salários mínimos, isso ia praticamente duplicar, né? Fora todos os benefícios. E a Roberta foi passando nas etapas de qualificação lá e chegou na última etapa e a gente estava aguardando o resultado. E um dia ela foi conversar com o pastor Paulo Júnior e ele perguntou assim para ela:
Vocês já perguntaram, você e o Marcos, vocês já perguntaram se realmente isso é de Deus para a vida de vocês? E eu lembro que a Roberta chegou para mim então e falou assim, bem, vamos orar. Eu falei, vamos orar, vamos perguntar. Tem determinadas coisas na nossa vida que parece tão óbvio, né, que a gente nem ora, a gente nem pergunta para Deus se aquilo era da vontade ou não de Deus, né? A gente simplesmente faz uma análise da obviedade, né? Como a gente fez, né? Era o sonho de todo estudante de administração, portanto, era muito óbvio, não precisava nem ter orado, né? Mas a gente então foi orar. E quando nós oramos, Deus falou que não era aquilo. E esse é o perigo da oração, né, irmãos? A oração, muitas vezes, quando você vai sincero para a presença de Deus, às vezes você escuta o que você não quer, o que a sua carne não quer. E aí, então, a gente decidiu a não aceitar, né? E no dia seguinte, o telefone toca e então a pessoa do banco dizendo para a Roberta, olha, pode vir, porque você foi aprovada, é só trazer os documentos, o emprego é seu. E a Roberta me ligou chorando, ela chorava, e eu do outro lado do telefone escutando uma carne, né, esperneando contra o espírito, né? O espírito sabia o que tinha que ser feito, mas a carne não queria aquilo, né? Então, e quando a gente tomou essa decisão, eu lembro que um dos diretores do banco era um presbítero na igreja, né? E ele ligou para a gente falando assim que era um absurdo aquela decisão que a gente estava tomando, né? Porque afinal de contas a gente ia casar, aquilo era uma inconsequência. E nós falamos com ele, irmão, não precisa entender, né? A gente não quer que você entenda, é uma coisa pessoal nossa, é algo que Deus falou ao nosso coração. E então a gente tomou aquela decisão e não arrependemos daquela decisão. Talvez se a Roberta tivesse aceitado aquele emprego no banco, a gente não teria, né? A nossa vida não teria tomado os rumos que ela tomou em Deus, porque um ano depois, então, do nosso casamento, a gente já estava partindo, né, para o campo missionário, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as vozes ao nosso redor. Cuidado com essas vozes. Se Deus colocou algo no seu coração, se Deus colocou uma palavra no seu coração, nem sempre você vai ter a maioria das pessoas concordando com aquilo. E às vezes, muitas vezes, você vai ter que firmar na fé, na certeza de que Deus te deu aquela palavra e você continuar caminhando nessa certeza. Amém? E um terceiro e último ponto que eu queria trazer desse texto aqui é que a fé de Caleb, ela foi uma fé ativa e não uma fé passiva, né? Números aqui 14, do 6 ao 9, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, isso 45 anos atrás, lá em Cades Barneia, né? Aí, diante daquela resposta dos 10 espias, né? Aquela resposta pessimista, aquela resposta de incredulidade, aquela resposta de que a terra era cheia de gigantes e fortalezas, portanto não vamos conquistar essa terra, né? Então Josué e Caleb se levantam diante de toda a congregação e eles falam assim, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não o temais. E aí agora Caleb aqui falando para Josué, 45 anos depois, no capítulo 14 de Josué, verso 11 e 12, ele diz assim, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Queridos, a fé de Caleb na promessa de Deus não foi expressa em passividade humana, mas em uma obediência ativa.
Então eu queria deixar isso aqui. A fé, ela não é passiva. A fé, ela é ativa. A gente crê na palavra de Deus. A gente crê naquilo que Deus disse a nosso respeito. A gente crê em todas as promessas de Deus. E a gente, com coragem, com ousadia, a gente percorre essa terra. A gente entra nessa terra prometida e a gente enfrenta os desafios, a gente enfrenta as muralhas, a gente enfrenta todos os inimigos na certeza de que Deus havia prometido isso para nós. Então a gente avança, a gente não recua, a gente não fica lembrando nostalgicamente do Egito, não. A gente é consciente das dificuldades à frente, dos desafios à frente, mas nós não recuamos. A Bíblia disse que o justo viverá pela fé e avançará. E se ele recuar, Deus não terá prazer nele. A Bíblia diz que uma vez cumprida a promessa, todos nós necessitamos de perseverança para que a gente possa, então, colocar os nossos pés na terra prometida, colocar os nossos pés nas promessas do Senhor e ver concretizado de forma milagrosa a promessa do Senhor. O povo entrou na terra. Caleb, então, disse, olha, o Monte Hebron, esse pedaço de terra onde eu pisei há 45 anos atrás, espiando essa terra, Deus falou para mim que esse lugar seria meu por herança. E ele então diz para Josué, Josué, eu sei que ainda há gigantes nessa terra, nesse monte, e que há cidades ali fortificadas, mas eu vou avançar. Eu e toda a tribo de Judá vamos avançar porque cremos nessa promessa do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus realmente nos dê uma fé de coragem, que Deus nos lembre aquela mesma palavra que ele deu para Josué, quando Josué estava ali entrando na terra prometida, ele diz, tão somente, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso e medita na minha palavra. Ou seja, Josué, seja forte e corajoso mediante uma palavra que eu já dei para a sua vida. Há uma palavra, há uma promessa que eu já determinei para a sua vida. Então avance, Josué, não recue. É verdade, serão muitos inimigos, vocês vão ter que trabalhar muito a terra, mas essa terra é fértil, essa terra tem todo o potencial de prosperidade. E eu queria deixar essa palavra com a vida de vocês, congregação do bairro Caraíba. Há promessas de Deus para a vida de vocês. Há promessas de Deus que ele declarou e vocês sabem dessas promessas. E é lógico que há dificuldades, é lógico que há fortalezas, é lógico que o inimigo vai se levantar, tentando gerar desânimo, tentando gerar apatia, tentando fazer vocês esquecerem dessas promessas e dessa palavra que Deus já determinou sobre a vida de vocês, sobre a vida dessa congregação. É lógico que vai haver resistência, mas eu quero deixar essa palavra de fé, de coragem, de ousadia, de bom ânimo à vida de vocês, para vocês continuarem assumindo, avançando, colocando o pé, percorrendo essa terra, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, relembrando constantemente, trazendo à memória aquilo que dá esperança à vida de vocês. E o que dá esperança à vida de vocês são as promessas benditas do Senhor, é a palavra de Deus empenhada com a vida de vocês. Avancem, avancem. Eu quero repreender qualquer tipo de desânimo, qualquer tipo de apatia, qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de nostalgia. Eu quero sim que vocês se lembrem, desses 19 anos, se lembrem quando tudo começou, se lembrem das promessas e das palavras que Deus deu quando a gente começou aí esse lugar. Palavras de avançar, palavras de abençoar uma cidade, palavras de abençoar os bairros aí ao redor, palavras de enviar a gente para todas as nações. Que vocês se lembrem dessas palavras e que vocês tenham coragem, como Caleb, aos 85 anos, dando testemunho da força do Senhor que era sobre a vida dele e dizendo para Josué, Josué, me dá a terra, porque eu vou enfrentar todos esses inimigos, porque essa terra já é nossa, porque o Senhor já empenhou uma palavra e uma promessa que essa terra seria nossa. Que Deus os abençoe muito.
deixa aqui meu coração, meu encorajamento e as minhas orações para que realmente vocês continuem avançando sem esmorecer, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro, Pai, por coragem, eu oro nesse dia por um renovo de fé, um renovo de ousadia, um renovo, ó Deus, de vigor na vida dos meus irmãos ali da congregação do Caraíba, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que como Caleb, aos 85 anos, não olhou para a sua idade, mas olhou para o vigor que vinha da promessa do Senhor. E ele então avançou, a fé dele foi ativa, não foi uma fé passiva, simplesmente esperando acontecer. Não, ele foi lá, ele conversou com Josué, os filhos de Judá foram com ele, Senhor, e eles então tomaram posse daquele monte e diz a tua palavra que houve paz então àquela terra de guerra. Em nome de Jesus, que meus irmãos avancem, pelejem e que a paz de Cristo seja sempre guardando o coração deles. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Um grande beijo meu e da Roberta para todos vocês.